essa TV, a TV web, ela é espetacular, é maravilhosa, porque primeiro você tem informações a qualquer tempo, a qualquer hora, e no mundo de hoje, uma pessoa sem informação, ele está realmente alienado de todo mundo. E neste passo, a TV Êxito tem um papel fundamental nisso, para levar a todos os brasileiros, a todos aqueles que a acessam, notícias da hora, notícias rigorosas, notícias excelentes, e também por profissionais notáveis. Então, tudo isso aí leva realmente a nós termos que cumprimentar a TV Êxito pelo seu sucesso e pelo papel brilhante que faz na sociedade brasileira. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Olá, bem-vindo ao Enfoque Jurídico, programa de entrevistas que tratam de assuntos relevantes do nosso dia a dia. Conheça o nosso convidado de hoje. Alexandre Luiz Mendonça Rolo é doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, professor de Direito Eleitoral da Escola Paulista de Direito e do curso Marcato Pretorium, professor convidado da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, da Escola Superior da Magistratura do Maranhão e da Escola da Magistratura de Rondônia, conselheiro estadual da OAB São Paulo, advogado especialista em direito eleitoral. Bem, vocês viram então que o doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo é um dos maiores advogados especialistas em direito eleitoral do Brasil. Tem uma das maiores bancas e um grande professor também na área. Doutor Alexandre, muito bem-vindo, obrigado por sua presença, é uma honra, uma satisfação tê-lo aqui em nossos estúdios para falar de um tema de interesse geral de todos os cidadãos, enfim. Eu gostaria de saber, então, como que o direito eleitoral aconteceu na sua vida e a sua área de atuação é uma área do direito específica? Explica para nós um pouquinho sobre isso. Bom, Ricardo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você o gentil convite. Penso que você continua sendo um pouco exagerado nesses elogios, com certeza por conta da nossa amizade. É uma honra estar aqui com você, você que é um jurista consagrado na área do direito. E já indo para a sua pergunta, eu costumo até brincar com os meus alunos nas aulas que eu dou, nas aulas iniciais, dizendo que o meu contato com o direito eleitoral começou ainda antes, na verdade, de eu nascer, na década de 60, e é uma história verídica, quando o meu pai conheceu a minha mãe tirando o título de eleitor. Então, a minha mãe, na década de 60, com 18 anos, foi até o TRE para tirar, então, fazer o seu alistamento eleitoral, né? O nome técnico se chama alistamento eleitoral, e nessa oportunidade ela foi atendida pelo meu pai. Meu pai, funcionário da Justiça Eleitoral, funcionário concursado da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e então eles se conheceram com ela tirando o título de eleitora. Aí conversa vai, conversa vem, já se passam mais de 40 anos, são 3 filhos, são 3 netos, continuam casados até hoje. E então meu contato com direito eleitoral, como eu disse, começou já na década de 60, antes de eu nascer. E por força das circunstâncias, nós, os irmãos, acabamos seguindo a área do direito, fizemos o curso de direito e por conta do meu pai ter um escritório de advocacia já naquela época, atuando na área de direito eleitoral, então nós seguimos por essa área. Uma área interessante que, apesar da sua importância, Ricardo, nós não temos, dificilmente, são poucas as faculdades de direito do Brasil que contam com essa matéria na sua grade curricular. Então, eu estudei numa faculdade de ponta aqui do estado de São Paulo e não tive, por exemplo, a cadeira de direito eleitoral, a matéria de direito eleitoral, porque não consta dos currículos acadêmicos, repito, da grande maioria dos cursos. Uma ou outra universidade tem a cadeira. Mas uma coisa recente também, né, Alexandre? Acho que é algo que as instituições colocaram nas suas grades, é coisa de 5 anos para cá. Sim, até porque nós também não tínhamos uma justiça eleitoral
especializada, né, como nós temos hoje. A justiça eleitoral, na verdade, já é antiga, mas a força do direito eleitoral realmente... o direito eleitoral em si cresceu nos últimos 10 ou 15 anos com a consolidação da democracia, ou de 88 para cá, da Constituição Cidadã para frente, é que realmente o direito eleitoral engrenou. Então, como nós tínhamos o exemplo do meu pai, advogando na área de direito eleitoral, com escritório atuando na área de direito eleitoral, então nós nos enveredamos também por essa área, e o aprendizado é no dia a dia, seguindo os exemplos e sendo autodidatas e estudando, porque, como eu já disse, são poucos os cursos que têm a cadeira de direito eleitoral na sua grade curricular. Você tinha um professor particular, né, na verdade, que era o seu pai. Sim. E você e seus irmãos, então foram na mesma direção. Talvez vocês fundaram, eu diria aí, algumas questões do direito eleitoral que hoje são referências, né? Até porque uma grande parte da doutrina do direito eleitoral são de origem de estudos do seu pai, seu também. Tem uma grande e vasta obra sobre a matéria, então acredito que vocês contribuíram nesses, você falou 40 anos, né? Mas acho que a matéria, ela como você colocou, ela é relativamente recente, né? Em função da Constituição e do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, sem dúvida alguma, há uma grande contribuição da família Rolo no direito eleitoral brasileiro. E ainda hoje é possível dizer que, se nós formos comparar a quantidade por exemplo, de advogados que atuam com na área de direito eleitoral, em comparação com os advogados que atuam na área de direito civil, de direito penal, de direito do trabalho, etc., realmente não dá para comparar. Nós temos muito mais atuação nessas outras áreas do direito penal, direito civil, direito do trabalho, do que no direito eleitoral. É um nicho bem restrito. Mas falando dessas áreas clássicas, Alexandre, assim, na verdade, acho que o direito eleitoral ele começa a entrar nessa seara também de uma área quase que condicionada não mais ao direito constitucional, mas é uma área autônoma, porque tem princípios próprios, tem uma justiça própria, né? E eu queria saber de você se há espaço, né? Vocês têm uma banca importante, que advogam nessa área de forma especializada, para os novatos, para quem chega agora, para quem se formou, para atuar na área eleitoral, para atuar na área do direito eleitoral, há espaço ou as pessoas ainda procuram as áreas clássicas? Como que você vê isso? Não, eu acho que há espaço, sim. O direito é muito rico, é muito vasto e ele está aberto, não só o direito eleitoral, na verdade, eu até diria todos os ramos do direito. Ele está aberto para pessoas estudiosas e que queiram se dedicar. Isso vale para o direito eleitoral, mas vale para as outras áreas do direito também. Então, a pessoa que está começando a carreira agora e que queira se enveredar na área do direito eleitoral e que se dedique, vai ter espaço sem dúvida nenhuma. Não só no direito eleitoral, se a gente for falar de direito eletrônico, sei lá, alguns outros exemplos, direito marítimo, direito agrário, que não são ramos do direito tão conhecidos e tão difundidos, sempre há espaço para quem se dedica, para quem estuda, para quem tem essa atuação e essa dedicação no dia a dia, tem espaço no direito eleitoral, isso não é diferente. Basta dedicação, basta estudo, que a pessoa vai conseguir conquistar o seu espaço no direito eleitoral e em outros ramos do direito, em todos os ramos do direito que a pessoa se interessar e que venha estudar a respeito do tema, né? Muito bom, vamos já entrar no tema então aqui para ilustrar com relação à lei da ficha limpa. Vamos já começar Começar quente já. Começar quente já, né? Bom. Na sua visão ou na aplicação do direito da legislação diuturna, você enxerga ou vê exageros na aplicação dessa lei? Muito importante essa questão, Ricardo, porque a lei da ficha limpa ela foi muito endeusada pela imprensa. Então, quero deixar muito claro que a lei da ficha limpa, que é uma lei de 2010, ela trouxe, sim, significativos avanços para o direito eleitoral. É um progresso, sem dúvida nenhuma. Mas, daí a dizer que a lei da ficha limpa é uma lei perfeita e isenta de críticas, aí já vai uma... aliás, não é só a lei da ficha limpa, eu acho que nenhuma lei que a gente possa exemplificar aqui para os nossos telespectadores, nenhuma lei é perfeita.
toda lei é passível de críticas. E a lei da ficha limpa é uma lei, repito, que trouxe avanços para a democracia brasileira, para o direito eleitoral brasileiro, mas que é criticável em determinados pontos. E eu cito para você alguns pontos. Por exemplo, a lei da ficha limpa, ela torna inelegível, e o inelegível, como o nome já diz, é a pessoa que não pode ser eleita. Sim. É o não elegível, a pessoa que não pode ser candidata. Ela traz inelegibilidade para pessoas condenadas por órgão colegiado. Então, não se exige mais aquilo que se chama de trânsito em julgado. A pessoa não precisa de uma condenação definitiva. Basta ela ter uma condenação por órgão colegiado que ela já fica afastada da possibilidade de se candidatar. Então, de uma certa forma, isso traz uma mitigação ao princípio da presunção de inocência. Não é só isso. Existem situações pontuais onde uma pessoa condenada, por exemplo, em 2010, ou em 2009, ou em 2008, já com trânsito em julgado, a uma sanção, dá um exemplo, a uma sanção de 3 anos. Então, aconteceram alguns casos assim. A pessoa, por exemplo, em 2008, foi condenada a 3 anos de inelegibilidade, em 2008, sem recurso, já transitou em julgado. Então, ela cumpriu essa sanção de 3 anos, 2008, 2009, 2010, 2011. E ela continua sob aquele tempo de... Não, então, terminaram-se os 3 anos aí de inelegibilidade. O que a lei da ficha limpa veio a fazer? Pegou esses 3 anos que já tinham sido cumpridos pela pessoa e transformou em 8. Então, aquela pessoa que já tinha cumprido os 3 anos de inelegibilidade, numa condenação já transitada em julgado, ela teve esse tempo de 3 anos aumentado para 8 anos. Vamos levar esse exemplo para o penal, para o direito penal. Eu cometi um crime, fui condenado a 3 anos de reclusão. Cumpri a minha pena de 3 anos de reclusão. Aí vem uma lei nova, posterior, e fala, olha, aqueles seus 3 anos agora estão transformados em 8. E aí eu tenho que voltar a cumprir mais 5 anos de prisão. Então, isso é uma coisa complicada. É o mesmo princípio, né? Que a lei não pode, retroagir para prejudicar. Para prejudicar. Então, é uma coisa que aconteceu. Inclusive, nesse caso que você falou de mitigar, talvez, né, a questão da presunção de inocência e a questão do princípio da ampla defesa, né, que ainda, quer dizer, a gente está de frente com uma questão constitucional de plano, né? Porque sem ampla defesa não há que se falar em justiça. E se houve um órgão colegiado que ainda não teve uma decisão definitiva, se ainda há recurso, me parece que nós estamos diante de uma situação completamente desajustada, vamos pensar assim. Porque pode acontecer da situação em que a pessoa está condenada por órgão colegiado e no STJ, por exemplo, venha a ser absolvida, né? Pois é. Como é que fica? Como é que se repara esse período, né? Como é que se repara esse período? Quer dizer, a pessoa já não pôde se candidatar, porque ela estava condenada pelo TJ num primeiro momento, mas depois recorreu para o STJ, por exemplo, o STJ reformou a condenação e agora não dá mais para voltar, porque a eleição já passou e eu já não pude ser candidato. Então, existem sim alguns exageros na lei da ficha limpa. Muito bom. Alexandre, nós vamos continuar esse tema, que em verdade nós só começamos. Nós vamos fazer um intervalo breve e já voltamos. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação Lato Sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício. Com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras, com um acervo de mais de 20 mil livros, laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz.
Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos, um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Mande um e-mail para nós, contato@enfoquejuridico.com.br. Envie sua opinião, críticas, sugestões. E nós, hoje, com um convidado muito especial, Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, especialista em Direito Eleitoral. Dr. Rolo, nós falávamos no bloco anterior sobre a lei da ficha limpa e falávamos então sobre os problemas que nela tem, inclusive a questão da mitigação, né, do princípio da ampla defesa, do contraditório. E o que mais tem nessa lei que nós podemos destacar aí? Eu faria um outro destaque de exagero, que eu considero o exagero da lei da ficha limpa, que é numa inelegibilidade pontual, que eu trago aqui de exemplo, que é a inelegibilidade trazida quando a pessoa tem uma condenação em ação de improbidade administrativa. Então, por exemplo, a pessoa é condenada, então, pelo TJ por improbidade administrativa. A partir, então, dessa condenação pelo órgão colegiado, ela já está cumprindo, já iniciou o prazo de inelegibilidade. Quanto mais essa pessoa recorrer, mais tempo ela fica inelegível. Então, a pessoa que recorre, ela traz para si própria um malefício. Porque quanto mais você recorre, então, por exemplo, você recorre para o STJ e para o Supremo, e demorou no STJ e no Supremo 5 anos para julgar, você vai cumprir de inelegibilidade esses 5 anos e, após o trânsito em julgado, mais 8 anos. Então, ela é, nesse ponto, a lei da ficha limpa é perversa. Porque quanto mais a pessoa quer exercer e tem o direito de exercer o seu direito à ampla defesa, mais tempo de inelegibilidade isso vai acarretar se o recurso dela não for acolhido. Então, também é um ponto fraco, que eu diria, da lei da ficha limpa. E outro exemplo que eu poderia citar por exemplo, existe uma inelegibilidade também trazida pela lei da ficha limpa, que é a pessoa que é excluída do seu órgão de classe. A pessoa que é excluída do seu órgão de classe. Um médico, por exemplo? Um médico, por exemplo, ou um advogado, por conta de uma infração ética, ela fica inelegível por 8 anos. E aí eu costumo, nas minhas aulas, dar o seguinte exemplo. O advogado que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ele tem como obrigação pagar a sua anuidade. Então, tem que pagar a anuidade da OAB. Sim. Se não paga a anuidade, num primeiro momento, uma primeira anuidade, o Estatuto da OAB diz o seguinte: você tem, então, uma advertência. O segundo não pagamento, o não pagamento da segunda anuidade gera suspensão. E o não pagamento da terceira anuidade gera exclusão dos quadros da ordem por conta de uma conduta não ética. E isso, pelo que está na lei da ficha limpa, geraria inelegibilidade. Quer dizer, será que é justo um advogado que, por N razões, deixa de pagar a sua ordem, a sua OAB, a sua anuidade, por 3 anos e, por conta disso, é excluído do órgão de classe, ficar inelegível? Então, talvez existam alguns exageros, realmente. Né? Mas é uma questão de análise de valores, né? Acho que é uma questão de... E de interpretar o caso concreto. Exatamente. Sim. Seria o caso daquele médico, sem citar nomes, mas daquele médico que foi excluído, que trabalhava com reproduções humanas e que foi excluído do CRM, deixou de ser médico, etc. Talvez numa situação como essa justificasse assim a inelegibilidade. Mas numa situação em que o advogado deixa de pagar a anuidade, talvez não fosse o caso. Você acha que isso fere o princípio da democracia? Eu acho que sim, dependendo do caso concreto, se isso vier a acontecer um dia. Eu cito esse exemplo nas minhas aulas, mas é fato que eu não vi ainda acontecer isso no caso concreto. Acho que a lei é nova ainda, né? Então, é isso que exatamente isso que eu ia dizer. A lei da ficha limpa é uma lei de 2010 que não teve aplicação já no ano de 2010. Houve até uma discussão muito acalorada no Supremo. Foi uma situação em que o Supremo, se você há de se recordar, onde o Supremo empatou, em 2 julgamentos ele empatou 5-5,
porque naquela ocasião ainda não tínhamos a nomeação do ministro Luiz Fux. Então, o julgamento da lei da ficha limpa, se a lei da ficha limpa seria aplicada ou não já nas eleições de 2010, aconteceram 2 empates no Supremo Tribunal Federal. E no final, quando o ministro Luiz Fux foi nomeado, ele desempatou. Por 6-5, o Supremo disse: a lei da ficha limpa não se aplica para as eleições de 2010. Só se aplicará, então, a partir de 2012. Então, a grande verdade é que o laboratório, em relação à aplicação efetiva da lei da ficha limpa, só veio a acontecer no ano passado, em 2012. Então, foi a primeira eleição. Então, ainda nós não temos tantos casos concretos, tanta jurisprudência a respeito da correta aplicação da lei da ficha limpa. Alexandre, então, independente do crime, independente da infração, o candidato ele se torna inelegível. Então, imaginando que você falou aqui de improbidade administrativa, mas quaisquer outros tipos de crimes, não é isso? A lei da ficha limpa ela traz uma série de inelegibilidades, são 15 ou 16 hipóteses de inelegibilidade. Então, eu fiz algumas críticas, agora eu vou fazer o elogio também, porque realmente é uma lei que merece elogios. A lei da ficha limpa tornou inelegível a pessoa, o congressista, por exemplo, que renuncia ao mandato para deixar de ser cassado. Então, nós já tivemos exemplos aqui no Congresso Nacional, onde o senador foi pego infringindo o sigilo do painel do Senado, por exemplo, e o que ele fez para não ser cassado? Ele renunciou, porque se ele fosse cassado, ele ficaria inelegível. Agora, a lei da ficha limpa diz o seguinte: se o mandatário renunciar para escapar da cassação, ele também fica inelegível. Então, foi um avanço trazido pela lei da ficha limpa. Ou seja, não adianta mais o parlamentar que cometeu alguma irregularidade, não adianta mais ele renunciar para escapar da inelegibilidade, porque se ele renunciar para escapar da inelegibilidade, ele fica inelegível. Então, esse é um dos avanços que foram trazidos, ou que foi trazido pela lei da ficha limpa. Mas o parlamentar que ele renunciar por uma outra razão qualquer, basta a renúncia? Não. A lei, nesse ponto, é bem clara. Ele tem que ter um processo... É a renúncia para escapar do processo de cassação. Porque existem situações em que o mandatário renuncia até para evitar uma inelegibilidade. Então, eu vou citar o exemplo do senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves, então governador de Minas Gerais, o que ele fez para poder ser candidato a senador e hoje ele é senador? Ele era governador de Minas Gerais e a Constituição falava, e continua falando, o seguinte: para concorrer a outro cargo, o chefe do Poder Executivo precisa renunciar 6 meses antes. Então, ele renunciou ao governo do Estado de Minas Gerais 6 meses antes para poder ser candidato a senador, foi candidato a senador e se elegeu senador. Nessa situação, nós não temos uma renúncia para escapar de processo de cassação. Sim. Nesse exemplo, nós temos uma renúncia para cumprir o mandamento constitucional. Então, não seria justo que o ordenamento jurídico obrigasse o senador Aécio Neves a renunciar e depois, agora que você renunciou, você está inelegível. Não teria sentido. Então, não é qualquer renúncia que gera inelegibilidade. São as renúncias para escapar ao processo de cassação. Tá, então um outro exemplo para os telespectadores em relação a um crime comum, por exemplo, Sim. Um homicídio. Sim, não. Existe a linha E do artigo 1º, inciso 1º da lei da ficha limpa, traz um rol de crimes que geram inelegibilidade. Então, é uma gama grande de crimes. Eu não saberia te dizer todos os crimes, porque são vários. Então, tráfico de droga gera inelegibilidade, crime contra o patrimônio público gera inelegibilidade. Tem um rol de crimes específicos que geram inelegibilidade. Não é qualquer crime. Então, por exemplo, também diz a lei, crimes culposos não geram inelegibilidade. Crimes considerados de menor potencial ofensivo, da lei 9.099 de 95, não geram inelegibilidade. Então, não são todos os crimes que geram inelegibilidade. São só aqueles crimes previstos expressamente na lei da ficha limpa. Furto e roubo, você lembra? Se não me engano, furto e roubo geram inelegibilidade, sim. Ah, isso é bom, né? Porque já é o primeiro indício para quem entra Sim. na carreira, para um gestor público, se ele tem aí na sua ficha crimes de furto e de roubo, já tem um grande passo para cometer isso também lá na frente. Pode, né?
É a linha E. Eu não sei ela de cor e salteado, essa linha E, mas, é uma gama de crimes que geram inelegibilidade. Se não me engano, eu tenho quase certeza que roubo e furto, sim, geram inelegibilidade. Não, mas é muito bom porque esclarece para nós, sobretudo aos telespectadores, essa que é uma dúvida geral, porque nem todo mundo conhece o teor da lei, né? Mas eu quero enfatizar, se você me permitir, Ricardo, que eu sou a favor, sim, da lei da ficha limpa, ela trouxe avanços, mas como eu disse e repito, há alguns exageros. Toda lei, né, Alexandre? Toda lei é passível de crítica. Então, repito, a imprensa brasileira endeusou a lei da ficha limpa. Então, quem fala alguma coisinha contra a lei da ficha limpa é porque é a favor da bandalheira, é a favor do mal feito. E não é assim. Todas as leis são passíveis de crítica. A lei da ficha limpa demanda e podem ser feitas críticas pontuais, como essas que eu faço. Alexandre, nós temos algumas perguntas que foram feitas pela nossa equipe de reportagem. Vamos dar uma olhadinha? Meu nome é Daniela, eu sou professora. Eu gostaria de saber quanto tempo o político, depois de declarado ficha suja, ele fica inelegível. E aí, professor? Também é um avanço, eu diria, da lei da ficha limpa, porque até antes da edição da lei da ficha limpa, nós tínhamos uma variação do tempo. Podia ser 3 anos, podia ser 5 anos, podia ser 8 anos, e agora a lei da ficha limpa, a regra é que a pessoa que esteja enquadrada, vamos dizer assim, na lei da ficha limpa, fique inelegível por no mínimo 8 anos. É de 8 anos para cima, sendo que existem aquelas situações, como eu falei, da improbidade administrativa, que a pessoa já durante o recurso já está inelegível. Então, se demorar 5 anos para julgar o recurso, são 5 anos e mais 8 depois, o que vai dar 13. Mas a regra é que o tempo mínimo aí de inelegibilidade, com o advento da lei da ficha limpa, são 8 anos. Muito bem, vamos lá, temos mais uma pergunta. Oi, eu sou o Leandro dos Santos Souza, gestor ambiental, e gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Alexandre. Doutor, todo candidato a cargo público está sujeito à ficha limpa? Sim, a lei da ficha limpa se aplica, Ricardo, para todo e qualquer cidadão que concorra ou que queira concorrer a um cargo eletivo. Então, a pessoa que esteja enquadrada, que esteja em curso na lei da ficha limpa, se quiser se candidatar a vereador, vai ter problema, a deputado, a senador, a prefeito, a vice-prefeito, qualquer cargo, presidente da República, qualquer cargo eletivo, a inelegibilidade, ela impede a pessoa se candidatar a qualquer cargo público. Então, se eu estou inelegível, eu fico inelegível para todos os cargos. Não pode participar do processo de Não posso eleitoral. ser candidato a nada. Muito bom. Então, desde vereador até presidente da República. Tá certo. Alexandre, vamos dar uma pausa para o intervalo e nós voltamos para falar, então, continuar o nosso bate-papo. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje com a honra de receber aqui o professor Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alexandre, nós falamos no primeiro bloco sobre a ficha limpa e agora eu gostaria de falar de um tema polêmico e também importante sobre as doações do setor público para as campanhas eleitorais, né? Mas antes eu queria chamar a atenção para um vídeo que nós temos aqui, para que o senhor possa depois então comentar. Dá uma olhadinha. Financiamento das campanhas eleitorais. Atualmente no Brasil, o financiamento das campanhas eleitorais é feito de forma mista, ou seja, custeiam as campanhas eleitorais recursos provenientes da União e também da iniciativa privada. A União repassa anualmente 35 centavos por eleitor para um fundo partidário. Em 2012, tal valor chegou perto de 300 milhões de reais, havendo a distribuição de tal valor aos partidos
proporcionalmente à sua bancada de deputados federais. Além disso, a União concede compensações fiscais por conta do horário eleitoral gratuito. As emissoras de rádio e TV cedem espaço e descontam tal valor do imposto que seria pago no futuro. Já a iniciativa privada pode contribuir mediante doações de pessoas físicas e jurídicas para os candidatos de sua preferência. Pessoa física pode doar até 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior. Pessoa jurídica pode até 2% do faturamento do ano anterior. Bem, Alexandre, você viu então que o tema realmente ele propõe muitas dúvidas, né? Muitas indagações. E é nesse sentido, eu gostaria de saber por que tem tanta crítica em relação ao financiamento das campanhas. A crítica que se faz, esse é um assunto super atual, na verdade, um assunto polêmico. Fala-se muito em financiamento público exclusivo e a reclamação que se tem, os partidos que defendem o financiamento público exclusivo, dizem justamente que as empresas que doam hoje em dia, como nós vimos, hoje em dia é possível que empresas façam doações para campanhas eleitorais, pessoas jurídicas e também pessoas físicas. Então é possível financiamento através de doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas. Mas o que se questiona mas afinal de contas, por que uma pessoa jurídica investe, sei lá, R$1 milhão numa candidatura? Essa empresa não vai querer ter algum benefício lá na frente? Não vai querer recuperar esse investimento? Então, por conta disso, fala-se e partidos grandes do Brasil defendem o financiamento público exclusivo. Então, nós não teríamos mais, com financiamento público exclusivo, que é uma das ideias de reforma política, nós não teríamos mais as doações, em tese, né, Ricardo? Nós não teríamos mais as doações de pessoas jurídicas. Qual que é a minha preocupação em relação ao financiamento público exclusivo? É bom que fique bastante claro para você que nos assiste, telespectador. Hoje em dia, Ricardo, o financiamento no Brasil ele é misto. Então, nós temos uma parte de dinheiro público investida nas campanhas eleitorais e a outra parte é de dinheiro privado das pessoas físicas ou jurídicas. Então, saiba você, cidadão, que nós todos, Ricardo, você, eu, todos nós, já financiamos campanhas eleitorais no Brasil. Nós financiamos de que forma? Nós financiamos através daquilo que se chama de horário eleitoral gratuito, que, na verdade, o horário eleitoral gratuito é gratuito para os partidos. Mas custa dinheiro, né? Mas custa dinheiro. E essas empresas, as emissoras de rádio e de televisão, que cedem esse espaço para o chamado horário eleitoral gratuito, elas recebem incentivos fiscais lá na frente. E esses incentivos fiscais vêm de que forma? Com isenção de impostos. Então, na verdade, quem financia o horário eleitoral gratuito é o poder público. Sim. É dinheiro que deveria entrar de imposto e que não entra. Então, a emissora X, ela vai quantificar quanto que deu a cessão daquele espaço. Deu tantos milhões de reais. Esses tantos milhões de reais são abatidos depois do imposto que essa emissora vai pagar. Ou seja, nós financiamos o horário eleitoral, aspas, gratuito. É gratuito, repito, para os partidos e para os candidatos, mas não é gratuito para a sociedade. A sociedade é que banca, entre aspas, né, que custeia esse horário eleitoral gratuito. E outra coisa que pouca gente sabe, também a título de financiamento público, hoje, atualmente, existem dotações orçamentárias próprias da União, específicas para financiamento. Mas, Alexandre, explica como é que funciona essa questão da exclusividade. Como seria exatamente? Porque já há uma dotação orçamentária, não é? Isso já existe hoje. Já existe hoje, né? Então, mas hoje... E aí, hoje pode ter a participação do setor privado. Isso, né? Exatamente. Pessoas físicas ou jurídicas que fazem doação. Isso. Vai acabar isso. Né? Na proposta de alteração... financiamento público exclusivo, acaba com financiamento privado. Mas qual é a exposição de motivos para isso? Então,
seria uma das justificativas, é justamente essa que a gente começou a falar, que é evitar que as pessoas jurídicas façam doações, porque as pessoas jurídicas que fazem doações vão querer recuperar o investimento depois. Então, a gente acaba com esse financiamento privado e ficamos só no financiamento público. Só que aí o financiamento público, que hoje está na casa dos 300 milhões, uma das propostas é multiplicar isso por 20. Então, faça as contas. 3 bilhões. Acho que é isso, né? Acho que é isso, 3 bilhões. 300 milhões vezes 20? 6 bilhões, 6 né? bilhões, 6 bilhões. 6 bilhões de reais por ano, e aí não se fala mais em financiamento privado. Aí, mas aí nem precisa, né, Alexandre? A gente está falando de uma... Então, mas aí é um outro problema, Ricardo. Uma questão... Porque dizem o seguinte, então com financiamento público exclusivo, acaba-se com financiamento privado. Te pergunto, acaba mesmo? Ou aquela empresa que tem segundas intenções, nós estamos falando de pessoa jurídica que está com segundas intenções, não estamos falando disso? Sim, sim. Que investiu agora e vai querer recuperar. Será que essa empresa que está com segundas intenções não vai continuar fazendo a doação por baixo do pano? O famoso Caixa 2? O famoso Caixa 2. Famoso Caixa 2? De qualquer forma, Alexandre, vamos pensar o seguinte, a empresa faz a doação legal, ela declara, tem as suas contas aprovadas pelo tribunal, enfim, o partido igualmente. E essa empresa depois que quer contratar com o setor, com o poder público, não tem uma questão ética importante aí? Porque ela também não está proibida de contratar. Mas uma determinada empresa fez uma doação legal para um determinado partido e depois de um tempo ela ganha uma licitação. Como é que fica? Isso é possível. Isso é possível acontecer. Eu acho que é uma questão ética complicada realmente, mas aí nós estamos realmente no plano da ética, não estamos no plano da ilegalidade, porque não seria ilegal. Porque é legal. Porque em nenhum momento está escrito, em nenhuma parte do ordenamento jurídico eleitoral e nem no direito administrativo, que a pessoa que faz uma doação, pessoa jurídica, que faça uma doação para a campanha eleitoral, fica inviabilizada de participar de processo de licitação. Então, uma coisa não exclui a outra. Sem dúvida, mas eu penso o seguinte, que uma empresa que, em regra, contrata com o governo, que presta serviços ou vende para o governo, ela, inclusive, deveria se declarar suspeita ou impedida de fazer doação. Ela fala, não, é uma questão ética, eu até poderia, pelos princípios aí democráticos, de colaborar com os partidos até, poderia fazer doação. Mas como eu contrato com o setor público, eu não posso, não deveria. Isso é uma questão ética puramente, sem dúvida. É por isso que tem gente que defende, alguns partidos grandes, importantes no Brasil, defendem o financiamento público exclusivo. Então a gente acaba com o financiamento, acaba entre aspas, né? Cá entre nós. Eu acho que aí pode piorar. A pessoa jurídica e fica só com o público. Agora, acaba mesmo? Ou a pessoa, insisto na pergunta, ou a pessoa jurídica vai continuar doando através de Caixa 2? Qual que é a sua posição? Eu sou contra o financiamento público exclusivo. Seria manter o que já existe, que é o misto, né? Eu sou contra, eu sou a favor do misto, talvez tentar aprimorar de alguma forma, ainda não achei a fórmula adequada e mágica para resolver isso. Mas eu não acredito, sinceramente, que o financiamento público exclusivo vá acabar com as doações das pessoas jurídicas. Vai acabar com a doação oficial, mas a doação oficiosa vai continuar. Porque, insisto, a empresa que está com más intenções, ela vai continuar doando por baixo do pano. E vai ser até melhor, porque aí ela não vai aparecer. Porque hoje em dia ela aparece. Exatamente, porque aí ela tem, inclusive, aquele argumento, né, de falar, olha, colaborei, ajudei, e agora ela vai cobrar uma contraprestação. Porque hoje em dia a doação é feita, a doação é declarada, a empresa tem que declarar no imposto de renda, tem que ser declarado isso na prestação de contas da campanha eleitoral do candidato que recebeu, ele tem que declarar isso. E existem limites também, a gente não tocou nesse assunto, mas existem limites, a pessoa jurídica não pode doar o valor que ela bem entender. São 2% do faturamento bruto do ano anterior. Então, você pega o faturamento da empresa em 2013, 2% essa pessoa jurídica vai poder doar em 2014. 2% do faturamento bruto do ano anterior. É o dízimo, quase que fosse um dízimo. Né? Então, mas não é um valor qualquer. Não é que a empresa, se eu quiser doar 5 zilhões, eu dou. Não é assim. Tem esse limite de 2%. Doou mais que 2%, vai ter problema, vai ter representação eleitoral. E as pessoas físicas podem doar até 10%. Então, 10% daquilo que foi declarado no imposto de renda do ano anterior. Bem, Alexandre, você viu que realmente o tema é muito amplo, polêmico, né? E a nossa equipe de reportagem fez algumas perguntas. Vamos dar uma olhadinha. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, doutor. Nós sabemos
que parte do dinheiro arrecadado com impostos ele é revertido para o fundo partidário, para financiamento de campanha. O que é que acontece quando esse dinheiro não é utilizado? E aí, Alexandre, o que se faz com essa divisão do dinheiro e se sobra? Acho que sobra da campanha. Não, na verdade, os partidos e os candidatos, eles tomam o cuidado de não sobrar dinheiro, não fazer sobrar dinheiro. Porque o dinheiro que eventualmente, isso está previsto expressamente na legislação eleitoral. O dinheiro que eu recebi de doações, então vamos imaginar, para dar números só de exemplo, para todo mundo entender, se eu recebi doações de R$500 mil e eu utilizei na minha campanha eleitoral R$400 mil, portanto sobraram R$100 mil, o que eu teria que fazer, o que é o certo, o que a lei manda? Que eu pegue essa sobra de R$100 mil e deposite no fundo partidário. Então eu tenho que devolver o dinheiro para o fundo partidário e aí entra no bolo, porque o fundo partidário é dividido entre os partidos no ano seguinte, etc. e tal. Então, qual é o cuidado que todos os candidatos têm? Não fazer sobrar. Não fazer sobrar, claro. Então, se eu recebi R$500 mil, eu gasto R$500 mil. Ou se sobrar R$100, aí R$100 eu deposito para o fundo partidário. Então, eles tomam esse cuidado justamente de não ter sobra de recurso. E o dinheiro também de fundo partidário, também eles costumam gastar todo, porque no ano seguinte vem mais dinheiro do fundo partidário, porque são dotações orçamentárias anuais. Também é uma forma de financiamento da campanha eleitoral, é a doação que o partido faz para os seus candidatos. Então, o partido ele pode e ele até deve, eu diria, até porque os mandatos pertencem aos partidos. Claro. É uma outra discussão que, se a gente não tiver tempo de falar hoje, a gente fala numa outra oportunidade. Se você cometeu o equívoco de me convidar novamente para um outro programa... De forma alguma, já está convidado e intimado, inclusive. Da infidelidade partidária. Isso, é o que eu vou te perguntar depois. Então, os mandatos pertencem aos partidos. Uhum. Então, se os mandatos pertencem aos partidos, nada mais justo que o partido ajude até financeiramente os seus candidatos. Então, isso acontece, sim, de partido fazer doação para determinado candidato. Normalmente, os partidos doam para os candidatos mais fortes, né, os chamados puxadores de voto. Então, é lícito, é possível, isso está previsto em lei. Mas aí há um limite? Não, aí não há limite. Não tem mais os 10% da pessoa física ou 2% da pessoa jurídica. Aí é o dinheiro que o partido tem. Uma liberalidade que o partido tem de distribuir conforme ele bem entende. Investir nos seus próprios candidatos. Isso é complicado, né, Alexandre? Isso gera uma desigualdade também, né? Porque há candidatos que recebem mais dinheiro do seu próprio partido e há candidatos que muitas vezes não recebem nenhum centavo. Então, chamados caciques recebem mais dinheiro. Os que estão concorrendo pela primeira vez dificilmente conseguirão receber. Bem, e para fechar então esse tema, nós temos mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Muitos partidos usam famosos para se promover. Como o direito eleitoral vê esse fato? E aí, nós temos aí parlamentares, é o princípio democrático, né? Interessantíssimo isso, que também é uma das coisas que eu costumo falar, são os chamados puxadores de votos. Os puxadores de votos acabam sendo procurados pelos partidos políticos porque o sistema é perverso. O sistema eleitoral hoje impõe uma coisa que eu chamo de cláusula de desempenho. O que é a cláusula de desempenho? É o seguinte: quanto maior a bancada que o partido tem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quanto maior o número de deputados federais o partido elege, mais ele recebe do fundo partidário. Então, proporcional ao número de deputados federais. Tá. Então, quanto maior a bancada do partido de deputados federais, maior é a participação que esse partido tem no fundo partidário. Então, naqueles 300 milhões que eu já exemplifiquei para vocês, tem partido para você e para os nossos espectadores, há partidos que dos 300 receberam 40 milhões, o outro recebeu 35 e vai caindo até o que recebeu R$1 milhão só, por conta do tamanho da bancada. Então, é importante para o partido que ele vá atrás do puxador de voto. Porque o puxador de voto vai eleger, vou dar o exemplo do nosso Enéas, falecido, Sim. aquele que falava, meu nome é Enéas, barbudão. Sim. Ele fez sozinho 1,5 milhão de votos na ocasião para deputado federal. E ele sozinho se elegeu e elegeu mais 4 dentro do sistema proporcional. Então, por que o partido vai atrás do puxador de voto? Porque ele tem que
fazer um desempenho bom na campanha eleitoral, na eleição de deputados federais, porque quanto maior for a sua bancada, maior vai ser o repasse que ele vai receber. Maior vai ser o repasse que ele vai receber. E então, o sistema é perverso, né? Claro, é um sistema que, na verdade, vai contra esse princípio todo de escolha dos candidatos, né? De livre escolha. E é o grande problema. O que acontece? O partido não vai atrás daquele que tem pós-doutorado em Harvard, porque o que tem pós-doutorado em Harvard, provavelmente ele é excepcionalmente inteligente, mas não deve ter muito voto. Então, o partido vai atrás da mulher pera, da mulher laranja, da mulher melão e outras. Nada contra a mulher, não estou... Ou do palhaço, ou do jogador de futebol, ou do cantor, porque são esses que são os puxadores de votos. Tá certo. Alexandre, nós vamos voltar para um próximo bloco e vamos fazer um intervalo para o comercial. Voltamos já já. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos, um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje tratando de um tema importante sobre direito eleitoral. Doutor Alexandre, nós falamos até agora sobre vários temas, né, sobre a questão da ficha limpa, sobre a questão dos partidos. E em relação aos partidos, nós fizemos um vídeo. Vamos dar uma olhadinha para comentar, então, depois. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado cuja destinação é de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Eles reúnem pessoas com ideologia e interesses comuns com a finalidade de comandar a organização política do Estado. São instrumentos obrigatórios para o acesso à disputa eleitoral, já que apenas os eleitores filiados a partidos políticos podem concorrer às eleições. Alexandre, o que você pensa então sobre isso? Difícil responder, Ricardo, qual seria o número correto de partidos. Se o número correto seriam 2, se seriam 5, se seriam 30. A grande discussão, o que se diz e que se reclama, é que não haveria um número tão grande de ideologias que suportasse 30 partidos, 40 partidos ou 60 partidos. Mas o que eu posso dizer é que a nossa Constituição Federal prevê o pluripartidarismo. Então, vem daí a possibilidade de criação de partidos políticos. Partidos políticos que são instrumentos, digamos assim, importantes no ordenamento jurídico brasileiro, porque tem poderes, por exemplo, como de manejo da ação direta de inconstitucionalidade. Claro. O partido político tem essa legitimidade. Tem essa legitimidade. Então, exercem um importante papel na democracia. Mas eu não saberia dizer se o número correto são 30, se está certo, se está errado, confesso. Independente da ideologia, né? Até porque se nós formos dividir mapear por ideologia, muitos deles se repetem, né? Talvez. Sim, são muitos partidos muito parecidos uns com os outros, né? E uma discussão também que se tem é que os próprios estatutos dos partidos são muito parecidos. Você pega o estatuto de um partido, o estatuto do partido, para você saber como é que funciona, telespectador, o estatuto é a lei do partido, é a lei interna do partido. Então, cada partido tem o seu estatuto. E o que se diz é que os estatutos... Um recorte cola um do outro, né? Os estatutos são muito parecidos uns com os outros. Alexandre, como é que funciona a criação de partidos? É fácil? Como é que se dá o processo? Não, apesar de nós termos um número expressivo de partidos políticos no Brasil, e apesar da Constituição falar que é livre a criação de partidos políticos no Brasil, isso não significa que seja fácil. Então, a lei de partidos políticos, ela prevê algumas burocracias e algumas formalidades que precisam ser seguidas
para a criação dos partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter caráter nacional, então não dá para eu ter um partido em São Paulo, regional, ou um partido só da região Nordeste, ou um partido só da região Sul. Então, os partidos têm que ter caráter nacional. E para terem esse caráter nacional, diz a lei, você precisa ter 500 mil assinaturas de eleitores que apoiem a criação desses partidos políticos, desse novo partido político. E essas 500 mil assinaturas também não são de eleitores de um mesmo estado. Então, são 500 mil assinaturas, divididas essas 500 mil assinaturas em 9 estados, pelo menos, um terço dos estados da federação. Então, pelo menos 9 diferentes unidades federativas. Então, por aí a gente já vê que, aliás, uma outra coisa também importante, cada assinatura é checada pela Justiça Eleitoral para saber se é uma assinatura verdadeira, se o eleitor existe, etc. Então, realmente não é fácil a criação de partidos políticos. Muito bom. Eu acho que, talvez partindo desse pensamento, é que nós podemos imaginar a questão da infidelidade partidária, né? Mal comparando, porque se não é fácil criar partido, também não deveria ser fácil, não deve ser fácil, até em função da ideologia, de mudar, migrar de partido. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da infidelidade partidária, então. Interessante tema também da infidelidade partidária, que é, mal dizendo aí, falando com palavras menos técnicas, a infidelidade partidária veio para evitar o troca-troca de partido. Então, é o deputado, é o mandatário que é eleito por um partido, daí a 6 meses vai para outro partido, depois, dali a 2 meses, vai para um terceiro partido, para um quarto partido. Isso, no passado, fazia com que deputado fosse como jogador de futebol. Os partidos compravam o passe dele do deputado, porque o deputado era importante para efeito de você ter tempo de televisão, de você ter a distribuição do fundo partidário. Então, eu compro o passe do deputado para aumentar a minha bancada, e ao aumentar a minha bancada, eu tenho mais tempo de televisão e mais dinheiro do fundo partidário. Então, com a questão da infidelidade partidária, acabou o troca-troca de partido. Então, o que nós temos a partir de agora, de uma resolução específica, que é a 22.610, do Tribunal Superior Eleitoral? Por essa resolução, o que nós temos o mandatário, não é só deputado, deu exemplo do deputado, mas qualquer mandatário. O mandatário que queira, então, antes de mais nada, o Supremo decidiu em casos concretos, em 3 mandatos de segurança, que os mandatos pertencem aos partidos. Então, a partir do momento que os mandatos pertencem aos partidos, a ideia passou a ser o seguinte: o mandatário quer mudar de partido, quer sair do partido para ir para outro, tudo bem, mas deixa o mandato. Então, você sai, vai para outro partido que você quiser, mas o mandato continua. Que vai para um suplente daquele mesmo partido. Exatamente, vai para um suplente daquele mesmo partido. Então, através da resolução 22.610, que é a resolução do TSE, que trata da infidelidade partidária, o que se pune agora é a troca imotivada de partido político. Então, para que um mandatário saia de um partido e vá para um outro partido, precisa ter motivo. Não pode ser imotivado. Quero mudar do partido porque é a minha vontade. Dá um exemplo, Alexandre. Você imagina a situação de um candidato que ele está insatisfeito no partido porque ele não deu espaço para que ele seja candidato àquele determinado cargo. Isso é motivo? Não é. Isso tem casos concretos dizendo que não é motivo. Então, a própria resolução estabelece quais são as 4 justas causas. Então, existem 4 possibilidades de você mudar de partido. Uma das possibilidades é a criação de um novo partido. Então, por que nós tivemos aqui em São Paulo um ex-prefeito que recentemente criou um partido novo, o PSD? Porque, ao criar um partido novo, abriu-se a janela. Possibilidade daqueles mandatários que estavam insatisfeitos nos seus partidos de origem migrarem para o Partido Novo, porque o Partido Novo é uma das justas causas prevista justamente na resolução. Então, criação de um partido é justa causa. Fusão de partido é uma segunda justa causa. Perseguição política é uma terceira justa causa prevista na resolução. E a mudança programática do partido também seria a 4ª justa causa. Então, ou eu tenho uma dessas justas causas, ou então eu não posso mudar de partido político. Se eu mudar, eu perco o meu mandato. Então, e nós temos casos de condenações, então, de perdas de mandato em função de infidelidade. Muitos casos,
justamente, principalmente envolvendo vereador que tinha sido eleito, que mudou de partido sem justa causa, sofre um processo judicial e acaba perdendo o mandato. Muito bom, Alexandre, acho que me parece que o tema não é inesgotável, mas ele é muito amplo, de modo que eu gostaria de convidá-lo, deixar aqui de público o convite para que você retorne aqui ao nosso programa para tratar desse e de outros temas de direito eleitoral, que sobretudo são temas de cidadania, né? Eu acho que enquanto nós cidadãos não aprendemos essas questões que são não de direito eleitoral, mas de cidadania sobretudo, para que nós possamos votar direito, e não independente da condição, se é famoso ou não famoso, mas que sejam pessoas capazes de minimamente nos representar, né? Aí, quanto às políticas públicas que norteiam a nossa vida. Então, quero muito que você retorne aqui para a gente continuar esse bate-papo e agradecê-lo aqui publicamente pela sua presença e a sua aula. Foi sempre dinâmico e um grande especialista que certamente honrou aí o nosso programa. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, você que é um amigo, e eu fico à disposição, querendo que eu volte, estarei à disposição de você e do programa Enfoque Jurídico. Muito obrigado, e a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. E o Enfoque Jurídico tem um contato para você que queira deixar suas críticas, sugestões, que é contato@enfoquejuridico.com.br. Até logo.